E eu, como eu prometi a vocês, nós vamos começar o nosso encontro, durar aí 1h10 mais ou menos. Eu prometi a vocês que eu iria trazer algumas noções sobre o cérebro trino. Essa é uma teoria do Paul MacLean. Se ela é válida, se ela ainda é aceita, ou se ela passou a ser desconsiderada, ou então aperfeiçoaram esse conhecimento e aprofundaram mais, não nos cabe discutir isso no momento. Mas o Paul MacLean trouxe uma forma de falar sobre o nosso cérebro e os nossos comportamentos de uma forma muito didática. E é o que nós vamos utilizar aqui no nosso encontro. A primeira parte colorida que vocês veem é a parte verde. E ao lado tem uma legenda dizendo assim: neocórtex. O que é o neocórtex? Se nós separarmos a palavra neo, quer dizer novo, novo. E córtex quer dizer casca. É uma casca nova, algo que foi adicionado recentemente. Então, neocórtex é a parte mais nobre do nosso cérebro, é a mais nova. Depois tem a azul, aquilo que chama sistema límbico. E depois em cinza tem o cérebro reptiliano. O que isso quer dizer? E vocês vão entender a importância disso quando eu abordar as questões das obsessões. Então, no cérebro que está pintado em verde, está a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa forma de nos comportarmos, de nos relacionarmos, está ali. No sistema límbico, que é o azul, estão as nossas emoções. Raiva, medo, tristeza, angústia, solidão, indiferença estão ali, nessa área azul. E na parte cinza, que é a parte mais, onde tem ali a couve-flor, como a Ivone chamava, que é o cerebelo, né, aquela parte azul, a cinza, aí está aquilo que mantém a nossa vida. Nessa parte cinza, controla o batimento do nosso coração, a nossa respiração, controla também as nossas, o nosso cálculo de distância entre uma coisa e outra, o nosso equilíbrio se nós vamos para a esquerda, para a direita. Por isso que chama-se cérebro reptiliano, porque ele atua no corpo físico. Ele determina e coordena todos os nossos movimentos. Está aí nessa parte cinza. A parte azul, emoções. E a parte verde, aquilo que nós pensamos, elaboramos, estruturamos, organizamos. Então, a teoria do cérebro trino são essas três regiões. Então, na primeira região, que é o cérebro reptiliano, estão os impulsos automáticos, aquilo que nós não precisamos pensar para fazer. O que eu não preciso pensar para fazer? Respirar, por exemplo. Eu preciso pensar que eu vou respirar todo momento que eu quero? Vou respirar agora. Vou respirar agora. Não preciso. É essa área cinza que está atuando. Então, tudo que é desnecessário pensar é controlado por essa área cinza. Na segunda, que é a parte azul, estão localizadas as conquistas atuais. Todas as nossas emoções que nós adquirimos desde o momento em que nós nascemos, na primeira infância, na segunda infância, na terceira infância, na adolescência, todas essas emoções, todos esses processos de relacionamento com o meio ambiente estão armazenadas nessa área cinza, sistema límbico. Essa área a gente acessa conscientemente. Por que eu sei que eu acesso conscientemente? Porque muitas vezes vem em nós um ímpeto de raiva de destruir tudo, bater, agredir, xingar
E você conscientemente diz: não, eu não posso fazer isso. Então você controla a sua ira, você controla o seu impulso de atacar o outro. Você tem um domínio sobre as suas emoções, consciente. Existem pessoas que não têm esse controle, mas não é porque esse controle não está sobre a consciência, sob o efeito da consciência, mas porque essa consciência ela ainda não tem padrões de moral e ética que nós já temos. Então ela é algo mais perto do processo de sobrevivência, ação e reação. Então é consciente, mas, portanto, está sob o nosso controle. E no terceiro, que é o verde, estão as noções superiores que nós vamos conquistando. O que eu já entendo de moral, o que eu já entendo de ética, o que eu entendo de bondade, o que eu entendo de relacionamentos. Então, nessa parte mais verde, que é o neocórtex, está aquilo que André Luiz chama de superconsciente. Porque se na segunda, que é o azul, está o consciente, e na cinza está o inconsciente, então nesse verde está o superconsciente. Resumindo, tudo que é automático está no cérebro reptiliano, no cinza, que vai alcançar a partir dessa região da nuca a se alongar pelos nervos do nosso corpo físico, tá? O segundo cérebro corresponde ao córtex motor, que eu não quero entrar em detalhes, mas eu mandei imagem para vocês. Então, descendo aí o material que eu mandei para vocês, estão acompanhando? Depois eu coloquei um cérebro todo colorido, tá assim, ó, córtex visual em verde. Lembre-se, córtex é uma espécie de uma casca. Depois está o cerebelo, que a Ivone chamava de brócolis, né, Ivone? Era brócolis? Couve-flor. 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 A Ivone chamava de couve-flor. Depois nós temos o córtex auditivo, temos o córtex pré-frontal, que é de associação, temos o córtex motor primário. Então vejam, tudo que nos controla está ali. Tá? E sim, se nós sabemos disso, os espíritos também sabem. E sim, se nós sabemos como controlar de uma forma mesmo que básica todo esse conteúdo, os espíritos também sabem. E eles saberão quais desses córtex que nós carregamos ainda não têm pleno domínio nosso. Exemplo, se eu não tenho um domínio completo sobre o meu córtex visual, eu não consigo interpretar o que está à minha volta, porque tudo que eu vejo é interpretado pelo meu cérebro através de impulsos elétricos, que muitas vezes espíritos vão atuar no córtex visual do perispírito, não é no corpo físico. E aquele encarnado que está sofrendo influência espiritual no córtex visual, vai começar a ver monstros, vai começar a ver pessoas pegando fogo, vai começar a ver, enxergar, vamos dizer, enxergar essas deformidades que estão sendo registradas no córtex visual do perispírito, através do centro de forças do duplo etérico, e os outros encarnados que estão em volta não estão vendo nada. E assim também acontece com o auditivo, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó. Aqui. Ela vai ouvir vozes e os outros não ouvem. Então, as regiões que são mais propícias ao controle dos espíritos, eles irão fazer uso, eles irão atuar sobre essas regiões. Consequentemente, já terminando essa parte que é um pouco cansativa, eu sei, sobre a parte anatômica, neurológica, nós vamos entender que o nosso cérebro é dividido em áreas. Aqueles que conhecem toda essa isso que eu estou dizendo
sabe como lidar com essas estruturas mentais, eles causarão em nós todos os desequilíbrios que nós estamos vendo nas salas de passe, ou quando as pessoas vão fazer entrevista conosco. Eu não consigo ficar em pé, eu não sei o que acontece comigo, eu estou vendo coisas, eu estou ouvindo coisas, eu tenho um cansaço mental. São espíritos, campos de energia atuando nessas regiões, tá? Eles também trazem experiências e noções superiores da alma, que é a parte do lobo frontal, do pré-frontal, onde as fixações de tudo que nós aprendemos se apresenta. Agora sim nós vamos falar de uma forma que possamos entender dentro do que nós estamos estudando e praticando. Vejam, por nossa escolha, nós podemos estagiar, ficar parados em qualquer uma dessas áreas, espiritualmente falando. Eu posso estacionar na área reptiliana, onde eu sou só instinto, eu sou só ferocidade, eu só sou agressão. Eu gosto de matar, eu gosto de torturar, eu gosto de causar dor, sofrimento. Nada me impacta na emoção, que é a parte azul. Então eu posso parar aí. Fico séculos e séculos nisso. São esses que causam as guerras e tragédias e destruições em massa e não sentem nada. E eu posso parar também no cérebro límbico, estagiar ali como espírito, nas emoções. Eu posso estagiar séculos e séculos no medo. Eu posso, vocês vão se surpreender agora, estagiar no cérebro mais evoluído, no superconsciente. Então vejam, eu posso parar no inconsciente reptiliano, eu posso estacionar no consciente límbico e eu posso estacionar é estagnar no superconsciente, que é o neocórtex, que é o frontal e o pré-frontal. Eu posso parar ali. Como assim, Antônio? Quem é que fica parado aí? Não é aquele que nos liga ao mais alto? Não é aquele que nos proporciona nos libertarmos de toda essa estrutura da matéria? Exatamente. Mas nós podemos estacionar ali e não sair do lugar. Exemplo disso, que ficam meditando, 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 meditando. Eles permanecem estacionados no processo da meditação e não saem de lá. E tudo ao seu entorno está em movimento, está acontecendo. Então ele está mergulhado em um êxtase de monoideia, buscando encontrar o nirvana. E nada faz, só fica ali. Por isso que é importante esse estudo. Nós entendermos que meditar é bom, mas não podemos ficar parado ali. Nós precisamos fazer uso dos três ao mesmo tempo, para que nós tenhamos em cada um de nós as oportunidades, aproveitando-as a nosso benefício para nós crescermos. Por isso que nós somos instáveis, nós oscilamos, nós nos desequilibramos, porque ora predomina um, ora predomina o outro e ora predomina mais algum. Mas quando os três estiverem trabalhando harmoniosamente, nós evoluímos. Daí a importância de entender esse cérebro trino e saber que trabalhar um, trabalhar o outro e o outro faz parte do meu conjunto de experiências e evolução. Como é que eu trabalho isso? Como é que eu fortaleço cada um deles? Tomando consciência de que eles estão ali, na minha cabeça, na minha caixa craniana. Essa é a primeira coisa. Saber que existe isso. Não importa o nome que dá, se é couve-flor, se é cerebelo, não importa o nome. Se é repolho, não importa. É importante saber que está lá. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, entender que eu estou trabalhando com os mesmos, me preparando e organizando bases para o meu futuro. Se eu não fizer isso, se eu não conseguir entender isso, eu deixo esses grandes instrumentos poderosíssimos
à disposição de quem quer mexer com eles. Então é preciso cuidar, porque se não entender que esse processo faz parte da minha existência, ele fica ao abandono de mim mesmo. E cuidar do trabalho das minhas emoções. Como eu trabalho as minhas emoções de agressividade para a benevolência? Através da minha consciência, porque a minha consciência controla o sistema límbico, controla as emoções. E quanto mais eu tomo consciência do Evangelho de Jesus, das diretrizes das leis divinas, melhor eu controlo as minhas emoções. Mais facilmente eu desculpo. A minha ira, a minha irritação dura menos. O meu instinto, levado pelas minhas emoções para a agressividade, eu controlo com a minha vontade. Então eu passo a dominar o meu sistema límbico. E como eu controlo essa parte mais evoluída do meu cérebro, o neocórtex, o frontal e o pré-frontal? Através dos processos de análise da humanidade filosoficamente. Entender o que é que os grandes pensadores já nos trouxeram de conhecimento e que estão ao meu alcance. Mas se eu permaneço, por minha vontade, em absorver informações que, ao invés de enriquecerem o meu conhecimento, empobrecem, eu estou abandonando a área mais nobre do meu cérebro, que é aquela que me conecta com o futuro. Vejam como é importante nós termos esse conhecimento, porque esse conhecimento é que vai nos permitir se a nossa mente é forte ou frágil para as influências espirituais, de encarnados e de desencarnados. Quando eu não tenho uma estrutura de conhecimento que me sedimento como espírito a caminho de um processo evolutivo, eu posso concordar com tudo que me falarem, com os mais absurdos, porque eu não tenho capacidade de análise. Eu simplesmente aceito e vou seguir aquele a quem eu penso que sabe o que está fazendo. Eu me torno um fanático, porque eu não penso, o outro pensa por mim. Eu me torno aquilo que Jesus fala, um cego sendo conduzido por outro cego. E ambos vão cair no abismo. Consequentemente, o pensar, o entender, o refletir, o analisar, o estruturar me separa da manada. Eu sou visto como a ovelha negra, porque eu não sigo a multidão. Eu sou aquele que analisa, eu sou aquele que pondera, eu sou aquele que decido por mim. Eu não deixo que outro decida. Posso até estar equivocado, mas eu estou trabalhando o meu eu. Eu não estou absorvendo sem critérios, sem filtros, sem peneirar as três peneiras de Sócrates, tudo que chega para mim. Se eu não fizer isso, eu vou sim me tornar uma mente vazia, frágil, suscetível a influências de outras mentes poderosas que sabem como lidar e conduzir. Respondo por isso? Claro que responde. Porque você tem aquilo que os espíritas não gostam de falar. Porque aceitaram isso de outras formas. Você tem a livre escolha. Eu posso estudar ou ficar no TikTok. Então, o que eu coloco em minha mente é escolha minha. O que eu faço uso da minha mente é escolha minha. Se a minha mente é uma mente estruturada, sólida, analítica, ela
não aceita qualquer influência, seja de encarnado ou de desencarnado. Mas se a minha mente é uma mente vazia de estruturas, de conexões com o universo que está à minha volta, eu sou facilmente conduzido. Então, eu estou falando até agora de coisas concretas, que todo mundo percebe no dia a dia, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o colega, com todos os que estão à nossa volta. Então, nós precisamos entender que o nosso estudo e o que vocês estudam vai equilibrar o nosso presente, o nosso hoje, vai equilibrar o nosso passado, onde nós já erramos muito, e vai equilibrar o nosso futuro. Hoje estamos colhendo aquilo que plantamos no passado, uma mente doentia, uma mente vazia, uma mente perversa, interesseira, uma mente que enganava. Não estou dizendo que não era inteligente, vejam. Eu não estou dizendo que não era inteligente. Inteligência não tem nada a ver com moral e ética. Nós usamos a nossa inteligência para nos beneficiarmos, a prejuízo de outrem. Plantamos tudo isso e hoje estamos colhendo, mas agora estamos plantando outras sementes e iremos colher essas outras sementes. Por isso, equilibrar o presente é equilibrar o passado de muito erro e equilibrar o futuro de mais acertos. O que eu estou fazendo do meu presente? Eis a grande pergunta. A partir de agora, o que eu faço do meu presente? Fico olhando para o meu passado de erros desta vida? Ou eu olho para o futuro e digo, a partir de agora, o meu trabalho, o meu esforço é investir no meu futuro como espírito. E é dessa forma que nós vamos nos fortalecendo. Porque quando a gente fala de obsessão, é perispírito com perispírito, não é assim que a gente fala? Mas quais são as descargas eletroquímicas ou bioquímicas que acontecem em nosso corpo quando eles se aproximam e agem sobre nós? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos entender assim: nós estamos ligados com aqueles que se afinam conosco. Nós não estamos afinados aqui no estudo. Então nós estamos ligados um ao outro. Nós não estamos ligados com a espiritualidade que está assistindo a aula, com seus alunos, com seus estagiários e com os seus professores? Claro que estamos ligados com eles. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos começando a entender as leis universais. E estamos começando a entender que essas leis universais não são para nos punir, é para que nós possamos evoluir. E estamos começando a entender que a nossa fixação mental é o que nos proporciona estarmos em um campo ou em outro campo, estarmos ligados com inteligências encarnadas no bem ou estarmos ligados com inteligências encarnadas naquilo que chamamos mal. A escolha é nossa. E agora não podemos alegar ignorância, porque já sabemos que a escolha é nossa e que a inteligência está em ambos os setores. E a minha inteligência escolhe com quem eu quero ficar. Assim, eu não posso deixar de considerar que muitos dos distúrbios de neuroses e psicoses que acontecem ao nosso redor é a associação de inteligências encarnadas conectadas com inteligências desencarnadas perversas, que não estão preocupadas em fazer com que você evolua, mas sim para que você estacione. Porque você estacionando, vou usar uma palavra pesada, quando nós estacionamos sob o controle dessas inteligências encarnadas que querem nos paralisar, nós somos pasto para eles. Nós somos comida para eles. Nós somos fonte de alimentação de energias para eles. Quando nós nos conectamos com inteligências que querem que nós
possamos evoluir, nós deixamos de ser comida para eles. Nós nos tornamos aqueles que já entendem que não estamos aqui de passeio. Não estamos aqui simplesmente para adquirir coisas materiais. Estamos aqui para nos beneficiarmos do processo evolutivo. A nossa mente não se liga a eles. Olha como parece muito lógico isso, mas nós não sabemos fazer. Agora estamos aprendendo a fazer isso. Agora estamos aprendendo. Mas quantos não entendem isso? Quantos milhares e milhares são vítimas de processos obsessivos sem saber que estão sendo? Estão servindo de pasto, de refeição para essa categoria, para essas legiões de espíritos que sabem trabalhar com a nossa capacidade mental e inteligência, atuando naquelas áreas do nosso cérebro que eu passei rapidamente para que vocês soubessem do que eu estou falando. Tranquilos? Vamos falar um pouquinho como processo obsessivo simples, processo obsessivo de subjugação, processo obsessivo de fascinação, simbiose, parasitose, faz com o nosso corpo? Vamos entender um pouquinho isso? E vocês vão perceber se já passaram ou se estão passando por isso, ou se estão se libertando disso. Precisa ter um pouco da parte orgânica para nós entendermos. Então veja assim, ó. Lembram que eu falei que os processos obsessivos, não importa em que faixa eles estão, são de longa data? Eles começam de uma forma bem simples, mas ao longo de anos eles vão se acentuando. E essa persistência de longa data, de perispírito para perispírito, de perispírito para o corpo duplo etérico, de duplo etérico para o corpo físico, começa a alterar, a causar distúrbios de comportamento em nós, que nós classificamos como TDAH, que nós classificamos como bipolaridade, que nós classificamos como histeria, e vamos dando aí um monte de sinônimos para essas situações. Servem para nós isso. Essas emoções, ao longo de ano, as nossas emoções, sobre a influência desses espíritos por longo tempo, vão se destrambelhando, vão se desequilibrando. Nós éramos de uma forma e lentamente nós fomos nos modificando, chegando ao ponto de não reconhecerem mais em nós o que nós éramos. Nós estamos completamente mudados. E juntando-se a isso vem uma fadiga física, um cansaço que nós não sabemos explicar de onde vem. E aí vamos fazer exames, vamos tomar vitaminas, B12, vitamina C, retinol, e vai, sulfato ferroso, noripurum, e vai por essas coisas todas. E associada à fadiga física vem uma fadiga mental, um cansaço, eu não consigo pensar. A minha mente, ela não consegue mais ser tão ativa como era antes. Antes o meu pensamento era claro, o meu pensamento era rápido, o meu pensamento era abrangente. Mas eu não consigo mais isso. Por que que isso está acontecendo conosco? Porque todo esse processo de obsessão ao longo do tempo vai começar a causar uma modificação. Não vou citar os mecanismos, as vias que eles utilizam para isso, porque são mais específicas, né? Talvez mais para frente, não vou falar sobre isso agora. Mas vamos supor que tem um caminho entre o nosso cérebro e uma região do nosso corpo que são os nossos rins. E sobre os nossos rins tem duas glândulazinhas, que são as suprarrenais. Se nós cortarmos a suprarrenal, tem um córtex lá dentro, uma cascazinha lá dentro, que é o córtex da suprarrenal. O que acontece com isso? À medida que nós vamos tendo as emoções exacerbadas,
raiva, tristeza, angústia, depressão, solidão, vazio existencial, descargas eletroquímicas, hormonais, vão para essas glândulas. E essas glândulas, elas vão começar a liberar altas doses de um hormônio que é muito famoso hoje em dia, que é o tal do cortisol, né? Ou de outras substâncias que nós chamaremos de tóxicas. Não que elas em si sejam ruins, mas vejam a sobrecarga. Porque todo estado orgânico de tensão, de agressão desordenada, persistente, vai despertar em nós um comportamento de alarme, de estresse contínuo, noite e dia, provocando reações nessa glândula suprarrenal, ativando, de uma forma resumida, essa reação que seria normal em qualquer outro momento. Mas diante da insistência, da persistência, do ataque contínuo, esta ação que seria normal, ela se torna danosa para o nosso organismo. Ela se torna prejudicial ao nosso organismo. Porque nosso organismo vai ter reações de adaptação. Nós vamos nos adaptando a esse desequilíbrio, que nós não sabemos de onde está vindo esse processo que está nos desequilibrando. Porque já está se manifestando no corpo físico. Mas a causa, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos, está, na maioria das vezes, na espiritualidade. Você vai fazer sua ressonância, você vai fazer a sua tomografia, você vai fazer todos os exames de imagem os mais avançados possíveis e não encontra nada que justifique tamanho desequilíbrio. Porque essas reações de adaptação aos alarmes que nós estamos sendo submetidos começam a alterar também a nossa tireoide e a nossa hipófise, tanto quanto a suprarrenal. Começa a atingir as nossas glândulas internas endócrinas. E elas, em desequilíbrio, começam a causar essas reações que antes seriam normais, começam a se tornar danosas, prejudiciais. Vejam como a obsessão, em qualquer patamar que ela se encontra, ela acaba se manifestando no corpo físico, porque nós somos um só. Nós somos corpo físico, duplo etérico, perispírito, corpo mental, espírito. Nós somos um só. E o que acontece em um propaga para os outros. É como se fosse um processo de osmose passando de um para o outro. Então nós acabamos por desgastar o nosso organismo quando essas repetições anormais se prolongam por longos anos. E aí nós temos o quê? Diabetes, hipertensão, tireoide, nódulos, Hashimoto, linfomas, Hodgkin, não Hodgkin. Não há como o corpo resistir a tamanho processo de ataque por longo tempo. Essas repetidas cargas e descargas de corticosterona vão provocar essas perturbações funcionais, que vão causar espasmo vascular, as nossas veias e artérias vão se fechar, vão causar lesões morfológicas, vão causar problemas de gastrite, de úlcera, de mal de Crohn. São consequências desse processo obsessivo, de longa data. E é dessa forma que nós nos deparamos, às vezes, em nosso próprio lar, caixas de medicamentos ou gavetas cheias de medicamentos. Nós precisamos encontrar algo que responda ao nosso processo de debilidade orgânica física, mas não tem nada para nos curar
do processo obsessivo. Nenhum medicamento, nenhuma injeção, nenhuma vitamina, nenhum hormônio melatonina. Não há. E nós vamos observando que a população nas cidades, ou no bairro, ou na nossa região de permanência, de nossos contatos, estão sujeitas a isso. E ao investigarmos, se pudéssemos investigar, tivéssemos tempo para isso, nós chegaríamos na causa lá atrás, já na infância mais precoce. Já havia manifestações de processo obsessivo que nós não percebíamos. E muitos irão passar a vida toda chegando à senectude, à velhice, desencarnando diante desse processo que falaremos. Ah, ele morreu de câncer. Ele morreu de esclerose lateral amiotrófica. Ele morreu de acidente vascular encefálico. Nós determinamos a causa orgânica. Ele morreu aos 93 anos por suicídio. Como assim? 93 anos? Suicidou-se? No final da existência encarnada, ele se suicida. Ou então, aos 45 anos, porque eu estou com esclerose lateral amiotrófica, eu escolho morrer na Suíça. Ou na, na, onde é mesmo? No Canadá. Eu faço todo esse processo achando que sou eu que estou decidindo essas escolhas. Não sou. Já tomaram as decisões por mim há muito tempo. Eu sou apenas um joguete, eu sou apenas uma marionete que estou sendo conduzido. Porque nesse processo eu não percebi que a obsessão, nem sei se existe essa obsessão, ela se apresenta de muitos disfarces. Ela não é tão clara como a gente fala. Ela é sorrateira, ela é camaleônica, ela é sutil, tem várias facetas para que eu não perceba a presença desses nossos irmãos. E quando eu não me permito a entender o que está sendo dito aqui, uma dessas facetas já está entrando em ação, que é a faceta da dúvida inamomível. Quando a minha dúvida ela não aceita ser demovida, removida, eu já estou em um processo sutil de obsessão. Eu vou colocar questões em cima de questões, perguntas em cima de perguntas, para não aceitar aquilo que é claro para mim. Porque eu já estou sob influência de espíritos que implantam a dúvida. Eu não mais me permito a análise. Eu não mais me permito a escrever sobre tal. Então é uma faceta sutil do processo obsessivo. Uma outra faceta sutil do processo obsessivo é, é acreditar que eu sou um ser que nasceu incapaz de fazer qualquer coisa. Ninguém encarna com incapacidade para fazer qualquer coisa, ouvindo, falando, sentindo, se relacionando. Ninguém é incapaz nesse processo. A única incapacidade que existe é ter permitido que a sua mente, que se pensa incapaz, se ligue àquele espírito que vai implantar em você a sensação de inutilidade, de incapacidade. É uma outra faceta. Sutil. Uma terceira faceta, que também é sutil e é extremamente difícil de ser percebida, é a faceta de que ninguém me ama. Quando eu aceito, achando que é meu mesmo, a implantação de ideias
de que eu sou rejeitado, não amado por tudo e por todos, eu estou sob subjugação de processos obsessivos sutis disfarçados. Eu acho que sou eu e acho que sou os outros. Então meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu irmão me odeia, eu não, ninguém gosta de mim, eu sofro bullying o tempo todo porque eu sou incompetente e vai por aí afora. Então eu vou permitindo que essas descargas que eu comecei a falar lá atrás, que surgem aqui na minha região cerebral, através da hipófise, que vai atravessar pela parte do hipotálamo, que vai fazer descargas hormonais, que vai atingir o meu rim, que vai acionar a minha suprarrenal, que vai fazer com que o meu córtex renal descarregue hormônios na minha corrente sanguínea, que vai fazer vasoconstrição, que vai me trazer úlceras, etc. e tal, eu estou permitindo. Ou por ignorância, ou por teimosia, ou porque eu não me importo. Conscientemente, eu vou estender o meu olhar agora para, por exemplo, grupos religiosos. Grupo religioso que seguem líderes apegados ao fanatismo são presa fácil para espíritos controladores do cérebro trino. Controla o movimento, controla as emoções e controla a forma de pensar. Pensamentos de fanatismo em grupos religiosos é quando só se fala do demônio, não se fala de Jesus, não se fala de Deus. Tudo é mal, tudo é ruim, tudo é péssimo, e para que você possa se salvar, você precisa da fogueira santa. Instinto. Percebe? Instinto. Na fogueira santa, você precisa se doar. Emoção. E após você passar pelo instinto, pela emoção, você está preso no processo da hipnose, não só do líder encarnado, como do desencarnado. Então, grupos apegados ao fanatismo são sim credenciados a manifestarem processos obsessivos severos, doenças severas, suicídios ao extremo. Não é novidade, embora não seja divulgado, que a quantidade de religiosos de grupos fanáticos, pastores, anciãos e outros mais, que se suicidam, está aumentando assustadoramente. Não só o líder, mas inclusive os próprios filhos, que não suportam a carga terrível que está sendo colocado sobre eles sob processo obsessivo sutil, controlando esses três cérebros. Então, os nossos reflexos mentais vão seguir a nossa natureza. O que são os reflexos mentais? Quando nós permanecemos estagnados, nós temos uma natureza de passividade. Tudo é muito devagar, tudo é para depois, tudo pode esperar, tudo não tem muita importância. Então, o meu processo mental e o meu reflexo mental é de estagnação no campo da não ação. Eu apenas vegeto, eu apenas respiro, como e mantenho a minha vida orgânica. Só isso, não faço mais nada. Quando o meu reflexo mental me impulsiona para frente, como criatura humana, eu procuro escolher. Eu estou sendo impulsionado pelo reflexo mental de algo. Eu procuro uma inteligência que me leve para aquilo que podemos chamar de céu, ou eu procuro inteligências que me levam para aquilo que posso chamar de inferno. A escolha é minha. O movimento em si é nulo. A minha mente faz a escolha de acordo com o meu conteúdo. Nós já escolhemos errados, muitas vezes. Nós já escolhemos, por fanatismo, situações extremamente dolorosas. Hoje, nós identificamos só de olhar,
porque sofremos muito. Quando nós olhamos e nos perguntamos como é que eles não enxergam, porque nós também não enxergávamos e hoje enxergamos. Então, dessa forma, nós vamos edificar para nós mesmos quais são as reentrâncias, as portas no nosso coração e na nossa consciência que não precisam do corpo físico. Com o que eu me ligo? Quais são os campos mentais dos processos que eu permito que atuem sobre a minha constituição cerebral perispiritual? Não se esqueça que eu estou falando até agora do perispírito, não estou falando da parte orgânica, física. Porque ao atuar aqui na parte perispiritual, passa pelo duplo etérico e aí age sobre nós. E ao contrário também. Então, esse movimento é contínuo. Mas eu decido se esse movimento é contínuo assim ou assim. Eu que escolho. Assim é mais difícil. Assim é mais difícil. Assim é mais fácil, porque eu já sei fazer isso. Assim eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a estudar, eu tenho que aprender a meditar, eu tenho que aprender a analisar, eu tenho que aprender a falar com meus amigos, eu tenho que aprender a me modificar, eu tenho que aprender, me tornar um homem novo. Como diz Paulo, se livrar do homem velho e se me tornar um homem novo. Nascer de novo é doloroso, dói, machuca. A gente tem medo, porque a nossa couraça velha é muito forte. E para rasgar essa couraça, você tem que rasgar de dentro para fora. Ninguém, ninguém vai chegar por fora, pegar assim na sua couraça e abrir. Ninguém. Você que tem que nascer. Para um exemplo mais fácil, como é que um pintainho nasce? Como um pintainho nasce? Ele nasce de dentro para fora. Como é que uma cigarra voa? Como ela se desprende daquele casulo que ela se. É dessa forma. É lutando, é se esforçando, é expandindo, é crescendo. Mas é doloroso. Então, independente do nosso corpo físico hoje, nós estamos observando a vida que está em torno de nós. Qual é a essência da minha vida hoje? Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas emoções? Quais são as minhas reações físicas, orgânicas? O que eu valorizo em meu corpo? Agora vocês vão falar assim: esse cara tem ódio dos caras sarados, né, os marombados. Os que tomam trebolona, os que tomam whey, que malham. Vejam, o nosso corpo físico foi nos concedido para cuidarmos dele. Então, como é que nós cuidamos do corpo físico? Nos alimentando melhor, procurando ter uma vida um pouco mais tranquila, menos ansiedade, menos estresse. A vida hoje não permite isso, mas é dessa forma. Mas olha a influência espiritual sutil obsessiva. O culto hedonista, o culto ao belo. Então, nós observamos o que hoje? Irmãos e irmãs nossas indo para as academias, se enchendo de drogas, as mais diversas, para adquirir uma musculatura de gorila, que é musculatura de gorila, para um primata que vive na mata e que precisa ter força e tamanho para sobreviver. Mas nós vivemos numa cultura civilizada. Com quem que eu vou fazer isso? Com ninguém. Então, eu estou fazendo o processo inverso. Tem gente rindo lá. Mas é verdade. Eu estou fazendo o processo inverso.
eu estou me aprisionando no meu corpo físico. Eu não estou me libertando dele. Eu estou cada vez mais criando amarras que me prenderão ao corpo físico quando eu morrer. Será muito difícil eu me libertar desse corpo, ao qual eu cultivei por anos, por décadas, acreditando que eu estava sendo saudável. E, pasmem, é muito difícil libertar um espírito de um corpo físico de um atleta como esses que eu estou falando, de uma pessoa como essa. É muito difícil, masculino ou feminino. E mais difícil ainda, é fazer que ele entenda que toda aquela massa que ele cultivou é a prisão que ele construiu para ele. E quando você pega uma pessoa idosa, velhinha, de bengalinha, que senta na cadeira de balanço, fecha os olhos e parte, não tem nada que prende. Nada. Sai como uma névoa, leve, livre, solta, até com lencinho na cabeça, se for uma senhora idosa. Se for um senhor idoso, até com a bengalinha dele. Consequentemente, a velhice é um processo de libertação gradativa do espírito do corpo. Os liames vão se afastando, vão se tornando mais sutis. Mas, o que nós encontramos hoje em dia? Pessoas idosas, vamos usar o que nós conhecemos como parâmetro, malhando, tomando medicamentos, se tornando mais viril, virilizando, né, em si, acreditando que estão criando um campo saudável para si mesmo. E não estão. Então, a essência da minha eternidade espiritual será gloriosa ou não, e eu vou entender que a morte vai valer para mim apenas como transição, se eu compreender a minha experiência de hoje. O que eu valorizo hoje? Eu vou à academia para valorizar e dar condições para que eu estenda a minha atividade de encarnado o máximo possível e aproveito isso para estudar, para me desenvolver, para compreender os processos que estão ao meu entorno, ou eu vou apenas para me tornar um Édipo olhando para a minha beleza, como às vezes o pessoal conta para mim, eu não vejo, que as pessoas ficam no espelho da academia se fotografando e fazendo poses, etc. e tal. Então, é esse processo que nós vamos entender que o hoje não é imperecível. O hoje é perecível. E teremos situações como o espírito que eu atendi daqui de Campinas, dono de uma academia, que morreu em Santos, no Guarujá, de infarto. Infartou no Guarujá, aos 35 anos de idade. E quando eu conversei com ele, ele perguntou assim: por que a minha academia está vazia? Cadê os meus alunos? Por que eu peço para o guarda abrir a porta e ele não abre? E eu consigo entrar na minha academia mesmo com a porta fechada. Eu disse a ele: meu irmão, você ainda não percebeu que você morreu? Com essas pessoas não tem minhas palavras. Como eu morri? Veja o meu corpo. Veja como eu sou saudável. Veja como todos me admiram. Veja os troféus que eu ganhei. Veja como ele está preso. Aí eu disse: sim, você está vendo tudo isso. Mas você viu quem te levou até esse momento? Quem, lá na sua adolescência, começou a colocar em sua cabeça que você precisaria ser isso que você é hoje? Do que você está falando? Desse que está ao seu lado. Por que ele está rindo?
Por que que ele está rindo na minha cara, me chamando de idiota? Por que ele está me chamando de moleque? Por que ele disse que eu fui um espantalho na mão dele? Diálogo, gente. Então é preciso entender que quando nós estamos nesses processos de obsessões muito sutis, controlando essas áreas do nosso cérebro, nós não percebemos ao longo da nossa vida. Então, os religiosos, inclusive os espíritas, passam por isso também. Outra área, acadêmicos, onde a Eliana trabalha muito, pessoal acadêmico. Esses acadêmicos que não acreditam na imortalidade, que não acreditam que existem espíritos, que trabalham em várias áreas, convencem centenas de outras pessoas a passarem por situações assim, também estão sujeitos a esse processo. Para encerrar, que o tempo já está acabando, eu vou dizer assim, para nós, a vida, meus irmãos, sempre vai nos convocar, o tempo todo, para nós repararmos ou construirmos. Quando ela nos convoca, nós estamos nos comprometendo. Podemos nos comprometer com mentes que nos perturbam ou com mentes que nos iluminam. E ninguém, nenhum de nós, que vai defraudar, que vai violentar qualquer tipo de ordem divina, deixa de sofrer as consequências. Então, as escolhas são sempre nossas. Quando nós temos atitudes irrefletidas, nós vamos responder por elas. Quando nós temos, como ser humano que somos, dentro de nós, entendemos que a cruz da encarnação que nós carregamos não é para o nosso sofrimento, é para nos libertar, nós compreendemos que estamos nos transformando. Então, por mais doente que nós possamos ficar, por mais desequilibrados que nós possamos estar, por piores situações que nós possamos vivenciar, não é sofrimento. É aprendizado. Eu não me torno médium porque eu errei lá no passado. Eu me torno um médium não para sofrer, mas para aprender. Eu sou aquele soldado que vai servir e me tornar melhor. Então eu vou escolher. Se eu escolho como sofrimento, eu estaciono. Se eu escolho como aprendizado, eu ascendo, eu avanço. Eu me comporto de forma positiva nessa jornada terrena. E me liberto desses obsessores que eu estou falando, que são sutis, são inteligentes, são astutos. Eu me liberto do meu passado errado. Eu me liberto dos abismos sombrios da minha mente. Eles não vão encontrar, por mais que pesquisem na minha mente, portas abertas para trazerem um passado que me denigra, que me prejudique. Não haverá forças que eles possam utilizar para abrir essas comportas que eu fechei. Então, todo sofrimento que vai nos surpreender, eles são sim necessários para entendermos que estamos em aprendizado, não é castigo. E temos que olhar para as nossas dificuldades com esse olhar de que o amor do Pai, que nós ainda não somos capazes de compreender e fazer, ele está em tudo. Ele vai facultar para nós, ele vai proporcionar para nós situações que eu anotei aqui, para nós repararmos os nossos erros e nos construirmos no bem, que vai alcançar a todos, principalmente a nós mesmos. E aí nós receberemos aqueles que assim o fizeram. E aqui eu quero pedir licença a Larissa para citar o pai dela. Quando nós, como pai dela, o Aquiles, construiu a sua vida como espírito, buscando o processo evolutivo e ao mesmo tempo distribuindo essa luz de conhecimento, esses espíritos imediatamente despertam do outro lado da espiritualidade sem nenhum processo obsessivo, sem nenhuma energia
que o prenda e que o mantenha sob o laço da subjugação. Nós temos que fazer isso. Então nós podemos dizer que a obsessão ela é considerada como um choque, uma lei de ação e reação que vai atingir aquele que a aceita por culpa, por arrependimento ou por revolta. Mas quando nós precisamos e entendemos que esses irmãos precisam de tratamento e atenção urgente, nós aplicamos o que nós acabamos de ver hoje. Falamos da mente, de como atua no nosso corpo físico e o que é preciso fazer para se curar. Essa é a mensagem de hoje. Tá? Mais para frente, falaremos um pouco mais sobre outros quesitos que são importantes. Mas guardem a das descargas hormonais reagindo sobre todos nós. E aí vocês pensem, eu tenho pressão alta? Eu tenho diabetes? Eu tenho colesterol alto? Meu cortisol está alterado? Eu durmo mal? Precisa pensar. Não Porque eu vai trouxe... sobrar uma, não vai sobrar ninguém. Eu sou muito ansioso. Tem aquele meme daquela menininha, mamãe, porque você é ansiosa, né? Que a gente se diverte com aquilo. Mas os efeitos no nosso corpo físico estão sim tendo como causa principal questões espirituais. Eu não consigo me equilibrar, eu não consigo descansar, a minha mente é confusa, precisa meditar sobre isso. E depois procurar, né? Material nobre para ler, né? Tem que procurar. Esquecer esse negócio aqui, ó. Só serve para. Tem uma mensagem do amigo que diz assim: no passado, as obsessões eram quase que individuais. Hoje, elas são big techs, empresas, empresas que criam as conexões de informática digitais para nos escravizar dentro do nosso lar. Portanto, eles transformam o nosso lar em um campo de concentração, onde o nosso chuveiro, ao invés de emitir luz, emite veneno. É um amigo dizendo. Processo obsessivo.